Juízes capítulo 6, eu vou fazer a leitura de 11 a 16. Diz assim a palavra do nosso Deus. Juízes 6, de 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Que Deus abençoe ricamente a leitura da sua palavra em nossos corações. O título da minha mensagem é: Os perigos de um reino dividido. Os perigos de um reino dividido. Eu preciso da sua máxima atenção, por favor. Às vezes digo a Deus, por causa de certas situações delicadas, tristes, confusas, perplexas: Deus, eu não sei como, o que, qual direção, que tipo de orientação, caminho devo tomar. Eu digo a Deus isto. O que me conforta é que isto não acontece só comigo. Já aconteceu com Moisés, com Elias, com Pedro, Eliseu, Paulo e muitos outros. E principalmente Paulo, porque ele ficou cego quando ele teve um encontro com Deus e precisou ser guiado por alguém. Enfim, para mim esta mensagem de hoje aconteceu exatamente desta forma. Tem o título, o texto, a história. Sei das consequências, responsabilidades. Contudo, uma coisa deixo claro: eu não fujo, não me escondo, tenho coragem para resistir. A única coisa que peço a Deus, para todos, é que em qualquer caso precisa existir respeito, coerência, dignidade, amor, espiritualidade e uma grande dose de gratidão. Olhe para trás. Quem era você? E quem é você hoje? Por que eu falo assim? Porque, irmãos, todos estes adjetivos que acabei de falar há pouco acabam sendo sufocados por intenções mal colocadas ou atitudes intempestivas. Acho até que foi isso que aconteceu com Moisés lá no Horebe. Diante de tamanha ingratidão, está lá em Gênesis 32, 26, ele diz: quem é do Senhor,
vem a mim. E a palavra diz que se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Viram? As pessoas que vieram ter com ele foram aquelas que sempre serviram ao Senhor no tabernáculo. Leia a palavra, só os filhos de Levi, os levitas. Eu tenho reparado nestes últimos meses, e tenho falado, Deus, o Senhor tem nos dado diferentes tipos de assunto. Vida no altar, salvação, santidade, compromisso, responsabilidade para com o Espírito Santo, orientações, como ministrar os dons. Não tenho nenhuma dúvida que Ele está nos preparando para algo muito maior. Acho até que esta é uma nova dimensão no plano para nós. Eu desejo entrar nele, irmãos, com força, destreza, coragem, intrepidez, porque eu sei que tudo que Deus faz é bom, é saudável, é durável e olhe para mim, acima de tudo, emergencial. Guarde isso. Ou seja, possui propósitos definidos, época certa e hora correta. Daí o fato de que, às vezes, eu vejo atitudes não muito condizentes com querer mais, saber mais, obedecer mais. Meu irmão, saiba que esse nosso interesse é exatamente ele que tem nos envolvido intimamente com o Espírito Santo. E ele, eu penso que já pode transitar e se manifestar em nossas vidas e em nosso meio com toda a liberdade e sem nenhum impedimento. Porém, olhe para mim, se ele perceber em nós, como povo de Deus, igreja, corpo de Cristo, alguma divisão ou dúvida ou falta de compromisso, certamente se afastará triste e preocupado. Se você ler lá no livro de Atos 16, verso 7, você vai perceber que eles queriam ir para um determinado lugar e o Espírito Santo não permitiu que eles fossem. Se você quiser chamar isto de ciúmes, sei lá, não sei, preferência de Deus por uma cidade ou outra, também não sei. Mas vejam, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e se é uma pessoa, ele tem sentimentos. Por isso que eu falei que se ele perceber alguma divisão no corpo de Cristo, alguma dúvida entre nós, ou falta de compromisso, ele vai se afastar triste e preocupado. Por isso, gente, que existe uma preocupação muito grande em mim como servo de Deus, com a igreja de Cristo e com a sua vida com Deus em particular. É preciso que haja em nós, heróis da fé, testemunhas vivas do Evangelho, povo de Deus destes nossos dias, é preciso que haja entre nós distinção, postura e até mesmo obstinação por Ele e viver aquilo que Ele deseja. E digo mais, e por quê? O que purifica, amados irmãos, o ouro é o fogo e não outra coisa. E para mim, isto significa certos desertos que nós passamos às vezes, sentimentos de abandono de vez em quando, e frustração também em alguns casos. Quem não passa por isto? Vem cá. Antes que a nossa força se vá, eu quero fazer aqui uma colocação. Você sabe como se colhe azeitonas? Eu não sabia. Fiquei sabendo em Israel. Aliás, lá eu fiquei sabendo duas coisas e vou ensinar a vocês.
Eu não sabia. Eu falei, meu Deus, essa frutinha tão pequenininha, como será que colhe isso? Aí eu fui saber. Você colhe azeitonas chacoalhando o pé, fortemente. As que caem é porque já passaram do ponto, por isso que caíram. Então, por favor, me entenda. A azeitona preta, que nós tanto apreciamos, pelo menos eu gosto muito, não é qualidade, é deteriorização. Nós amamos a azeitona preta, mas ela está quase podre. Elas estão muito mais maduras. Eu pensava, e talvez você pense também, que existia pé de azeitona verde e pé de azeitona preta. Eu não quero colocar você no enrosco, mas eu vou pedir uma coisa aqui. Levanta a mão quem achava isso também. Olhe bem para mim, o resto é mentiroso. Porque eu achava que tinha um pé de azeitona preta e um pé de azeitona verde. Mas lá em Israel eu descobri que a verde, ela vai ficando meio marronzinha e você compra também. Mais marronzinha e fica preta. A preta é o último estágio para jogar fora. E nós comemos a preta porque ela está podre. Viram? E a gente pensa que é inteligente, né? Interessante. Vem cá. Se você acha que eu era ignorante porque não sabia, olha só que interessante. Mesmo caídas, sem nenhuma expectativa, como as azeitonas derrubadas, se nós deixarmos Deus nos manipular, preparar, proteger e acondicionar, nós daremos gosto e sabor nos momentos mais importantes da vida de qualquer pessoa. Fala sério. O que Deus tem feito aqui nesta casa ultimamente nos faz esquecer que ainda estamos na terra. Eu posso falar aqui por muitos. O sentimento que nós temos dentro é que nós estamos em busca de algo que o mundo não nos pode dar. Ele e ninguém mais tem preenchido o vazio de nossas almas. Repare, o fogo aqui, irmãos, anda alto, porque Ele tem falado conosco. Agora vai aqui uma advertência de nossa postura como filhos dEle. Nós podemos exibir sentimentos, e eles podem sufocar a graça ou transbordar o louvor, fazer nascer o brilho ou despontar o fracasso. Portanto, teremos que ter uma consciência focada para saber que hoje em dia, muito mais que antes, precisaremos pôr a nossa confiança incondicional em Deus, porque Ele não é limitado pelo tempo, nem pelo espaço ou leis naturais. Contudo, chama a sua atenção, Deus dá vitória, mas nós precisamos entrar na guerra. Pastor, qual batalha? A batalha pela verdadeira vida com Deus. O apóstolo Paulo, ele fala em Gálatas 2:20, nos esclarece 3 posições que devemos ocupar como filhos de Deus. Primeira, ele diz: estou crucificado com Cristo. Vejam, percebo a sua postura. Ele fez comparações consigo mesmo e afirmou: meu velho homem Saulo foi enterrado, e o novo homem Paulo ressurgiu em novidade de vida. Saulo perseguia a igreja, Paulo era perseguido por ela. Olha só. Saulo acumulou riquezas, títulos, fama, posição, bens. Paulo não. Ele disse: tudo que eu possuo considero
como trapo de imundície para ganhar a Cristo. Olhe para cá, ele disse isto, não porque valorizava a miséria, por favor, mas porque ele não queria exaltar a riqueza. Somente isto. E mais, ele falou, se preciso for, ele pagaria qualquer preço para ganhar e servir a Cristo. Um homem que eu posso dizer, mudado pelo poder transformador do Senhor. Ele sabia, irmãos, que uma coroa de justiça o aguardava. Ele sabia que era herdeiro de um trono que jamais passará. Segunda posição, ele diz, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto significa que a motivação que ele possuía não eram mais aquelas pessoais. Na verdade, Paulo assumiu uma nova personalidade. Eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa procurava uma igreja perfeita. Quantos estão procurando, hein? E encontrando um outro irmão mais sábio que ele, esse lhe falou, igreja como você pensa e acha, não existe. Porque onde o homem está, há diferenças. Porém, o sábio disse, se você achar esse tipo de igreja, por favor, não faça parte dela, porque você irá estragá-la. Vem cá. Igreja, na maioria das vezes, está na nossa cabeça e não no coração de Deus. Deus é uma crença. Deus é um tipo de fé, não é um tipo de igreja. Guardou? E a terceira posição, Paulo afirma, Cristo vive em mim. Vem cá, somente Cristo em você irá capacitá-lo a manifestar atitudes diferentes do mundo que nos cerca aí fora. A questão é, você é outra pessoa ou não? Então eu quero que você pergunte para alguém que está perto de você, você é outra pessoa ou não? Olha, se você estiver enganando esse irmão, você pode fazer isto. Não digo que você tem o direito, mas você pode mentir para ele. Eu sou uma pessoa diferente. Tudo bem. Eu sou uma nova pessoa. Tudo bem, mas você é? Sabe por quê? Você pode me enganar, pode enganar essa igreja toda, mas você jamais vai enganar você mesmo. E quer ouvir o pior? Jamais você vai enganar Deus. Deus está olhando para mim e para você agora, e Ele sabe exatamente quem você é. Ó Deus, não pega muito forte não. Eu quero dizer a você, repare, Paulo agora é um dínamo nas mãos de Deus. Ele gera força para iluminar o caminho de milhares de pessoas. Veja um outro caso bíblico maravilhoso. Presta atenção. Deus cansou de convencer Moisés que ele não era nada. Deus sempre tentou mostrar para ele que ele não precisava de grandes homens, de catedrais esplendorosas, ou uma sarça bonita, eloquente, para ele se manifestar. Moisés demorou um pouco, mas ele entendeu que qualquer sarça serve, desde que Deus esteja dentro dela. Obrigado, Deus. Por isso, irmãos, que Moisés tirou suas sandálias diante de Deus naquele dia. E eu quero hoje, desejo tirar, sabe, esta máscara que muitos estão usando de justiça própria, de santidade pessoal. Sabe, gente,
Aquilo que o ex-presidente do BNDES, o Levi, demorou para abrir, que é a caixa preta lá do banco, e eu não sei qual a razão, nem me interessa saber, eu desejo, sinceramente, pedir a Deus hoje, que Ele abra o nosso coração, para que todos vejam o que é que nós temos dentro. E isto, sem nenhum constrangimento. Por quê? Porque eu não quero perder a minha posição. O Levi perdeu. Eu não quero perder a minha posição diante de Deus. Sabe de uma coisa? Eu quero sim, sinceramente, de coração aberto, fortalecer os meus compromissos com a nação de Deus, a igreja, os meus irmãos que eu amo de paixão. Por isso que eu busco sempre referências bíblicas e padrões de Deus. E procurando isto, eu preciso lhes mostrar 2 casos na Bíblia que com certeza servem de inspiração para qualquer pessoa. Eu falo de Noé e falo de Jó. Interessante que eu observei que havia uma característica peculiar nos dois. Eles eram pessoas sinceras, fiéis, obedientes, enfim, pessoas íntegras, intocáveis na sua crença, os dois. Eu posso até dizer para vocês que nós estamos diante de 2 histórias magníficas, 2 vidas que qualquer um pode copiar. No entanto, estes 2 possuíam histórias diferentes em muitos aspectos. O primeiro deles, Noé, diz a palavra que era um homem temente a Deus em tudo. A sua integridade era invejável. A obediência, então, indiscutível, a ponto de algo que marcou a sua trajetória, e nós sabemos, foi a construção de uma arca e com ela ele salvou sua família, salvou seus pertences e tudo de mais precioso que ele possuía na terra. Já já eu volto nele. O outro, Jó, também era sincero, também era um cara obediente, confiável, dedicado, porém, ele obteve um resultado completamente oposto ao de Noé. Porque quando ele pensou que tudo estava no controle, organizado e equilibrado, de repente, ele perdeu sua família, perdeu seus bens, a sua saúde e tudo que possuía de valioso. E pior, acabou separado, humilhado, moribundo, com feridas do alto da sua cabeça até a sola dos seus pés. Agora, se a história parasse aí, nós estaríamos numa situação difícil. Se nós olharmos estes 2 diagnósticos sem um desejo maior de querer aprender ou conseguir enxergar o plano de Deus oculto aqui nestes 2 casos, se não olharmos assim, no primeiro momento ficaremos perplexos. E com certeza uma pergunta aparecerá de imediato. Pastor, qual a diferença entre estes 2 homens obedientes, fiéis e dedicados? Então, analisando os casos, nós vemos que um deles, Jó, não obteve o mesmo resultado do outro, Noé. Neste exato momento, esclareço a todos sobre o perigo que corremos quando um reino está dividido. Seja um lar, uma amizade, uma sociedade, uma família, uma igreja. Eu preciso fazer uma enquete aqui agora. E a sua resposta, mesmo você não falando, Deus vai anotar. Qual é a enquete, pastor? O que você escolhe?
quantidade de coisas ou qualidade nas coisas? Deixa eu fazer a pergunta, eu disse que ia fazer uma enquete. Quantos preferem quantidade de coisas? Levanta a mão. Quantos aqui querem qualidade nas coisas? Muito bem. Eu até sabia que a igreja ia responder assim. Mas quando a gente olha com os olhos da fé para o que está acontecendo, principalmente nas igrejas, com os chamados crentes, eles estão atrás de quantidade de coisas. Parece que o brilho... Eu às vezes fico pensando que neste nosso século do materialismo único e exclusivo, as pessoas não estão sabendo distinguir entre 1 quilo de pena e 1 quilo de chumbo. Porque o chumbo é desse tamanho, já tem 1 quilo, e 1 quilo de pena. Está vendo? Quantidade de coisas, de qualidade nas coisas. É por isso que eu perguntei a você o que você deseja, o que você quer na sua vida. Quantidade de coisas ou qualidade nas coisas? Se observarmos melhor estas duas histórias, percebemos que existiam algumas diferenças entre eles, e as diferenças, é que acabaram dando vitória mais tranquilamente para um deles. Eu estou certo, mais que certo, que hoje existem filhos de Deus que vivem estas duas circunstâncias. Uns são felizes, exuberantes, bem-sucedidos facilmente. Outros possuem lares complicados, família desunida, vidas confusas. Enfim, contraste muito grande. Eu fui então analisar estas diferenças entre eles, Noé e Jó, e eu entendi que havia ali um motivo muito forte, e com ele, uma resposta mais convincente e esclarecedora para estes dois diagnósticos totalmente contrários, vindo de duas pessoas autênticas, fiéis e separadas por Deus. Preste muita atenção, pois iremos entender por que alguns recebem sem muito esforço, ao passo que outros recebem, mas com grandes dificuldades. Vejamos algumas coisas importantes destes nossos exemplos, Noé e Jó. Antes digo a vocês que estas diferenças acabam sendo cruciais e nós não podemos cometer estes mesmos erros em nossas vidas. Eu quero começar falando aqui um pouco sobre comunhão na família, pai, mãe e filhos. Olha só, Deus deu a Noé uma tarefa, uma missão: construir uma arca e salvar a sua família, e também colocar dentro da arca um casal de cada bicho, e assim ele fez. Todos sabemos sua história. E levou, a palavra diz, entre a construção e a organização, mais ou menos, um pouco mais de 100 anos, 100 longos anos. E neste tempo, irmãos, Noé, além da sua tarefa, construir a arca, ele apregoava a salvação para aquelas pessoas da sua época, dizendo: Deus me visitou e disse que vai chover 40 dias e 40 noites e tudo será inundado. As pessoas, no seu tempo, rejeitaram aquela oferta, achando que tudo aquilo não passava de crendice
e loucura da cabeça de Noé. Bem, isso tudo Noé suportou em todos aqueles mais de 100 anos, falando que viria uma chuva. Até que caiu o primeiro pingo. Aí era tarde demais, porque a porta da arca se fechou, já não tinha mais como ser salvo, e eu sou sincero, para falar a verdade, eu até entendo até certo ponto por que aquelas pessoas rejeitaram o conselho de Noé. O fato, irmãos, é que nunca havia chovido. Eles nunca tinham visto chuva. Não acreditaram. Eu diante disso, concluo que hoje não é diferente. As pessoas têm dificuldades em acreditar em Jesus, porque nunca ouviram. Meu amigo, eu também nunca o vi pessoalmente, mas eu sei que ele existe por causa dos seus efeitos. Olha só, eu vou morar no céu, ele mudou o meu viver, mudou a minha história e, acima de tudo, trouxe uma paz no meu interior que nada mais eu temo, porque a sua presença tem me confortado e me fortalecido. Está vendo? É mais uma questão de crédito do que de qualquer outra coisa. Então eu te dou um conselho sábio: não espere até o último momento, porque ele pode chegar antes que você pense. Aí vai ser tarde demais. Já foi. Aliás, esta história de Noé nos conforta muito, porque ela e dela nós percebemos como é que Deus é cuidadoso e amoroso. Vocês querem ver? Se você ler o Gênesis, você vai ver que ele criou o mundo e tudo que nele há em 6 dias. Mas quando ele resolveu destruí-lo, ele levou mais de 100 anos. Viu? Para construir 6 dias, para destruir mais de 100 anos. E não só isso, mas ele ficou avisando, esclarecendo, pregando. Contudo, a palavra diz que apenas 8 almas se salvaram. Por quê? Porque acreditaram. E o resto se perdeu. Aliás, as pessoas que acreditam em Deus, em Jesus Cristo, são como Noé. Diz sua história que ele morava num lugar na Mesopotâmia, e esta região fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Mas depois de alguns meses no dilúvio, a arca atracou no Monte Arará, que fica na Turquia, e ele fica mais ou menos 5.000 metros acima do nível do mar. Olha, de menos 400 para 5.000 metros acima. Perceberam? Eu falei que quem escolhe Jesus, quem ouve Jesus, ele sai das profundezas e é levado muito, mas muito além daquilo que ele imagina, para um lugar seguro, onde a visão é longa, onde o ar é puro, enfim, ele sai do nada tenho e vai para o tudo posso. Que maravilha, não? Como eu citei antes, eu vou falar agora sobre relacionamento familiar. Eu não vou perguntar como está o seu, porque você já respondeu até. Depois que Noé recebeu a ordem de Deus, ele vai para casa, chama a sua família e compartilha a visão que havia recebido do Senhor. Leia lá Gênesis 6. Diz que todos trabalhavam juntos na construção. O trabalho era conjunto, participativo. Eles comiam, descansavam, agiam e faziam tudo com um só objetivo: construir a arca
e se salvar. Eu sei que muitas pessoas possuem lares divididos, sem comunhão, e eu quero deixar aqui uma orientação bíblica para que você tenha um lar feliz e um lar abençoado. Deuteronômio capítulo 6, e eu digo a você sem medo de errar, que todo pai de família deveria seguir estes preceitos, e se seguidos, jamais errarão. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todas as suas forças, e intimarás a teus filhos sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te, que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Vem cá, seguimos estes preceitos? Foi o que Noé sempre fez. Possuía uma família unida. Jó não. Ele vivia o contrário de Noé. Embora fosse fiel, dedicado, temente a Deus, havia uma falha terrível em sua comunhão familiar. Eles estavam totalmente divididos. Não havia diálogo entre eles. Eles não andavam e nem viviam no mesmo espírito. Diz a palavra que estava tendo uma festa e Jó não estava presente naquela festa. Olhe para mim. Se na festa ele não estava, imagine se em outras ocasiões ele estaria. Olha só, irmão. Casal dividido, amigos divididos, igreja dividida, família dividida, é sinal de fracasso, de destruição, é sinal que o fim chegou. Noé não, com sua família. Leia lá. A primeira coisa que ele fez, ou melhor, fizeram quando desceram da arca, foi construir um altar e adorar a Deus juntos. Infelizmente, Jó não procedeu assim. Outra coisa, saiba uma coisa, quando Satanás se referiu a Jó lá para Deus no céu, onde estava tendo uma festa, Satanás só citou o nome de Jó como fiel. Isto prova que os outros não eram. Mais um sinal de divisão. Então a palavra se cumpre. Toda casa dividida contra si mesma rui, cai. A prova está aqui, irmãos. Quando a esposa de Jó foi citada, leia a sua história, quando ela aparece na história da vida do seu esposo, Jó, eu pergunto a você, o que é que ela fez? Leia lá. Primeira coisa que ela fez, criticou, murmurou, difamou Deus, desanimando o seu marido, dizendo: se eu tivesse um Deus como este, Jó, eu o amaldiçoaria e morreria. Jó 2,4. Pode ler. Aliás, 2,9. O pior, gente, é que quando estes sintomas começam a aparecer em nossas famílias ou nos nossos relacionamentos, isto já é o maior sinal que também nós estamos divididos no mundo espiritual. Olhe para mim, 2 já não são mais uma só carne. Oh, meu Deus! E quer ouvir mais? O teu Deus já não é mais o meu Deus. Olhe para mim. O nosso inimigo, ele sabe que quando nós não estamos unidos, aí é que ele atua sem misericórdia. Você pode até não acreditar em mim, mas dê uma olhada para as famílias de hoje em dia.
Ou dê uma olhada para a sua própria família. Está tudo bem? Está tudo em ordem? O clima está leve? Se estiver, irmão, glória a Deus, Deus te abençoe. Mas se não está, eu quero te ajudar. E para isto, eu vou usar algo simples, mas muito significativo agora, por favor. Eu diria a vocês e a você de casa que nós temos 3 tipos de relacionamento. Primeiro, eu vou chamar esse relacionamento de... Isso aqui é uma luva de lavar louça. Não sei qual das duas está melhor aqui, viu? Acho que é essa. Está vendo? Simples. Olhe para mim. Este é o primeiro relacionamento que nós podemos ter na família, sociedade, com os filhos, amigos. Eu vou chamar este primeiro relacionamento, só tem 3, hein? De estar morto e não sabe. Vejam, gente, este relacionamento, nele, qualquer coisa serve, ele não se importa onde está apoiado. Eu estou com ele no meu braço para ficar mais fácil de mostrar. Qualquer lado está bom. O jeito que parar, tudo bem. E a gente vai levando pro buraco. E pior, qualquer comunhão serve quando está assim. Meu amigo, quem não tem objetivo, qualquer objetivo serve. Não é o meu caso e não deve ser o seu. Principalmente quando se trata de família. A palavra de Deus diz: se houve alguma coisa que balançou, que estremeceu a comunhão, eu disse que a palavra fala. Diz que não deixe que o sol passe por sua cabeça, ou seja, não deixe para resolver com a sua esposa no outro dia, com o seu filho no outro dia, com o seu sócio no outro dia, com o seu amigo no outro dia. Resolve a sua vida com o seu companheiro, não deixe para amanhã. Está lá em Efésios 4, 26. Não deixe que o sol passe por cima da sua cabeça. Olha aqui. Você sabia... Quem joga xadrez sabe melhor do que eu, porque eu não jogo. Mas você sabia que quando o jogo termina de xadrez, o rei e o peão vão para a mesma caixa? Irmão, olhe para mim. O que aconteceu precisa ser resolvido antes de nós deitarmos. Quem entendeu, diga amém. Vamos então para o segundo relacionamento, tipo de relacionamento. A luva está cheia de ar. É aquele relacionamento que pensa que está vivo só porque existe. São aqueles que vivem de aparência, está vendo? Ó, Deus nos ajude. Como eu digo sempre, na igreja é um anjo, em casa é um desarranjo. Mas a sociedade está vendo assim. Olhe para mim, você vai me perdoar, mas eu preciso te perguntar uma coisa agora. Você é aquilo que você diz que é? Perguntar de novo. Você é aquilo que você diz que você é? Sabe de uma coisa? O problema não está em existir.
O problema está em viver. A Bíblia não só fala em vida, mas ela fala em vida e vida em abundância. Quer dizer, qualidade na sua vida, não aparência. Que tipo de situação, que tipo de situação familiar nós temos vivido? Sabe de uma coisa? As pessoas pensam que velhice chama a morte. Olhe para mim, velhice não é sinônimo de morte. A morte, ela só aparece quando nós esquecemos de viver. Então, quer saber de uma coisa? Pare de fazer promessas para quem você ama e comece a ser cumpridor destas suas promessas. Diga amém, igreja. Ah, bom. Sabe de uma coisa? Te dou um conselho. Ame enquanto é tempo, porque a noite chega e às vezes não dá mais tempo. Eu sei que existem pessoas cheias do nada. Assim estão muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitos amigos e muitos irmãos cheios de ar. Não se iluda por ser cristão. Noé e Jó eram muito mais que todos nós juntos. Agora, vem o terceiro relacionamento. É esse aqui. É o que realmente vive. Este relacionamento, sim. Primeiro, ele tem forma. Parece que é uma mão, mas é. A lua não. Não tinha nada dentro. Porque está cheio de gente que parece, mas não é. Esse aqui parece, mas é. Segundo, se move. Sabe o que isso quer dizer? Onde quer que tu fores, irei eu junto. Eu estou com você. Terceiro, ele faz e tem sinais característicos que está vivo. Sabe, se você pegar, ele aperta. Você sente o calor, você sente a força. Na igreja, às vezes, é assim. Um senta aqui, o outro senta lá adiante. Mas todos nós devemos ser leais, autênticos e verdadeiros. Quarta coisa. Ó, só tem expressão. Tem uma forma. Leva e traz confiança. Se você der alguma coisa pesada, ele segura. Se der uma leve, ele segura também. Ele pega. Você sente. Enfim. Você é um exemplo na rua, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho e em qualquer lugar. E quinto, tem conteúdo. Você pode sentir, você pode pegar, está quente, tem vida dentro. Interessante. Você sabe como é que o médico faz, como é que ele descobre para ver se você ainda está vivo? Ele mede a sua pulsação. Pare. Se eu medir a pulsação do seu casamento, ele ainda está vivo. Sua amizade, ela ainda está em pé. Suas promessas, elas ainda estão valendo? Olha, gente, quando o médico põe a mão no seu pulso para medir a sua pulsação, eu quero que você saiba que é ela, a sua pulsação, que vai mostrar não o que você tem fora, mas o que é que você tem dentro. Porque quando para, é porque você está morto. E quer saber o pior? Está cheio de gente morta dentro das igrejas e não sabem. Mas eu estou avisando. Para você não cair na rotina, cuidado com a mesmice no seu casamento, na sua amizade. Todo dia tem que ser daquele jeito.
Aqui eu quero separar um pouquinho para falar um pouquinho com os homens. Homem que é um pouquinho maniado. Eu sou homem, eu sei como é que é. A gente costuma ir para aquela rua, naquela velocidade, naquele armazém, naquele supermercado, e quando fala de outro lugar, a gente não gosta. Aquele restaurante, aquela pizzaria. Repare que todas as vezes que você vai lá, você come o que você quer, não o que ela gostaria. Sabe qual a resposta que normalmente os homens dão? Mas você está no restaurante, não reclame. Outros nem aqui vêm. Como é que é? Qual o tipo que você vai escolher? O parece, mas não é? Qualquer lugar serve? Ou cheio de nada? Ou que tem alguma coisa dentro? Tudo isto é sinal que ainda estamos vivos. E se estamos vivos, ainda dá para consertar. Por isso que Jesus chamou 12, sabia? Ele podia fazer sozinho, ele era Deus, mas não chamou 12. Ele queria o quê? Compartilhar os seus sonhos, os seus desejos, os seus ideais, os seus planos. Então nunca trate a pessoa que você ama com reservas. Por quê? Porque isto jamais vai aumentar o seu relacionamento ou comunhão com aquela pessoa. Sabe, irmãos e meus amigos, comunhão, seja lá com quem for, envolve esforço extra, envolve interesse. O amor, ele exige dedicação, presteza, carinho, atenção constante. Então, olhe para cá, coloque vida nisso, principalmente nós que corremos tanto e não temos esse tempo todo aí para ficar esperando o amanhecer melhorar. É preciso um esforço extra, um pouquinho a mais. Você vai ver que vale a pena participar, vale a pena se comunicar, vale a pena amar antes que se passe o tempo e só vai restar lembranças de como poderia ter sido. Eu finalizo então com a história e o exemplo de como nós devemos agir, falar e ser como filhos de Deus. Mas antes de eu encerrar com outra história, a de Gideão, eu quero fazer uma pergunta aqui. Onde estão os valentes de Israel aqui? Deixa eu ver. Alguns, a mãozinha está difícil. Vou te dar a segunda chance. Onde estão os valentes de Israel aqui? Melhorou um pouco. Olha, irmãos, a primeira coisa que aconteceu com Gideão, eu li a história dele aqui, foi que ele estava malhando trigo rapidamente para esconder um pouco do inimigo, que são os midianitas. Um anjo desce do céu e de cara já diz para ele: você é um varão valoroso. Aí ele começa: quem? Eu? Você está louco? Eu perguntei onde estão os valentes de Israel há pouco. Você ergueu a mão. Então o anjo visitou o cara que estava numa situação difícil. Você não está numa situação difícil? Eu estou. Eu preciso ser visitado urgente por um anjo. Olhe para mim. A primeira coisa que aconteceu com Gideão, mesmo depois de ouvir que ele era um cara valoroso, que Deus falou: não te enviei eu, você vai ferir os midianitas como se eles fossem um só, ainda assim,
as circunstâncias o apertaram tanto, e eu sei como é, porque comigo também é assim, circunstâncias difíceis no nosso caminho. O que elas estão fazendo? Estão tentando nos convencer que nós não temos um chamado, que nós não somos o cara. Olha para o irmão do lado e diz assim: você é o cara. Você é o cara. Então diga assim para mim: esse cara sou eu. Assuma aquilo que você é. Você é o cara. Foi o que o anjo falou para Gideão: você é o cara. Não. No menor, como é que nós gostamos? O Deus vem e fala: você é o cara. E nós: não, você errou. Como é que Deus vai errar? Ele é Deus, cabeçudo. Deus não erra. Do menor eu sou o menor. Irmão que gosta de... Então você pode pegar o papel higiênico, mas o negócio vai longe, hein? Vai descer lágrima que não vai ser brincadeira, hein? O menor sou menor, do menorzinho eu sou menor, e do menor você já desapareceu. Por isso que o anjo já veio logo no topo. Você é um varão valoroso. Oh, meu Deus. Aí Gideão fala assim: olha, eu acredito, se você me deixar fazer provas. Aliás, para falar a verdade, eu não sei nem se você é o anjo do Senhor. Oh, meu Deus. Fala para o irmão aí do lado: resolve, cara. Deus está falando com você ou não? Olha o anjo aqui, ó. Olha aqui, ó. Dê a dica. Olha o anjo aqui, ó. Está falando aí. Você pode. Aí a gente gosta de chorar, amiga. Não, mas você não conhece meu marido, você não conhece minha mulher, você não conhece meu patrão, você não conhece a economia, você não conhece a família, você não conhece não sei quem. Para. Gideão: eu quero fazer provas. A primeira foi com o anjo. Não sei se você é o anjo, não. Eu vou botar um negócio ali, se você comer, tá, o anjo botou uns bastão lá, queimou tudo. É o anjo. Cadê ele? Já foi embora. Irmão, esse é o problema. A gente demora tanto, rapaz, que o anjo vai embora, não dá tempo. Está vendo o primeiro pingo? Você vai esperar cair? Segunda coisa: olha, se o Senhor é Deus mesmo, está com nós, está com todo mundo aqui, eu vou botar um novelo lá. Olha, se o orvalho da noite molhar só o novelo e ficar tudo seco em volta, tu és o meu Deus. É verdade esse negócio. Deus falou: tá bom. Olha aqui. Deus falou assim: tá bom, deixa eu sentar porque o negócio vai longe. Pode fazer. E lá fez. Faz favor, uma porção de azeitona. Lá veio o anjo trazer o jornal de outro dia. E Gideão botou o novelo, ficou esperando a noite inteira. Chegou no outro dia, ele correu lá. O novelo estava encharcado, o chão tudo seco. Falei assim: agora o cara está convencido. Não, voltou lá e falou assim: agora eu quero o contrário. Eu quero que molhe tudo do lado, menos o novelo. Falei: caba dura, hein? Tá bom, eu deixo. Deus sentou e falou: traz mais uma porção, que vai longe a conversa. Aí, no outro dia, ele correu lá. O novelo sequinho e o resto. Não, agora é verdade. Então, criou coragem, respirou fundo. Quando ele deu o primeiro passo, não, ainda tem mais uma coisinha. Deus falou: que é de novo? Se eles, eu queria saber o que eles pensam de mim. Tá bom, Deus sentou, pede a terceira porção, pode ir lá. Foi lá no meio dos midianitas. Aí um deles falou assim, um capitão: cara, eu tive um sonho, eu vi um bolo que veio virando, bateu nas nossas barracas, derrubou tudo, acabou com tudo. Aí um outro gritou lá: rapaz, eu tive esse mesmo sonho, esse bolo é Gideão, nós estamos ferrados na mão dele. Aí Gideão estava lá e escutou: nossa, sou eu mesmo. Olha lá: esse cara sou eu. Aí ele foi com fé. Será? Foi. Depois de convencido, ele disse, lá, Juízes 7:15, levantai-vos. Aí o cara criou coragem. Porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas em nossas mãos. Sabe, irmãos, eu não quero cometer esse erro e eu peço a sua ajuda. Por favor, entre nesta arca comigo e todos nós estaremos salvos. Veja a história. Gideão, então, depois de convencido,
Olhe para alguém perto do lado e fala assim: eu estou convencido já. Deus anotou lá, hein? Então é a hora. Olhe bem para mim. Gideão sobe num lugar alto e clama: eu convoco todos os valentes de Israel. Falou grosso assim. O que aconteceu? 32 mil apareceram. Que maravilha, rapaz. Aí Deus falou na orelha dele: tem muita gente aí. Vamos fazer o seguinte. Pergunta, só pergunta. Eu vou perguntar também. Pergunta se tem algum covarde medroso. Se tiver, pode ir embora. Gideão falou para Deus: você bebeu, cara? Aqui só tem nego bom. Aqui só tem nego bom. 22 mil votaram. Caramba! Você escutou o que eu falei? 22 mil foram embora. Ele ficou com 10. Bom, ele disse: tem 100 mil midianitas. 10 mil? 10 para cada um. Dá, Deus está com a gente. Deus falou: tá bom. Então junta a turma, tropa. Juntou. Só que antes de nós ir lá para o morro, manda eles beber água. Manda beber água. Mas beber água, ninguém está com você. Manda beber água. Foi lá. Quando os caras debruçaram em cima do rio, acho, para beber água, ele falou assim: olha, aqueles que meterem a cara e não olhar nada de beber água, esses você separa. E os que descerem meio desconfiados, que nem o cachorro, lambe e olha, esse você separa também. Aí ficou de um lado 9.700 e 300 do outro lado. Gideão encheu o peito e falou assim: bom, agora ele manda os 300 embora, eu fico com os 9.700. Deus falou assim: isso é o que você pensa. Manda os 9.700 embora e fica com os 300. Ele parou, respirou fundo. Rapaz, e agora? E o que eu faço? Olhe para mim. Eu já tinha terminado minha mensagem quando o Espírito Santo fez eu voltar. Eu falei: escreva de novo. Você sabe por que Deus separou aqueles que meteram a cara na água e não estavam olhando para nada? Não. Porque Deus, estou falando dos displicentes, dos que não estão atentos às investidas do diabo. Eles estão na igreja só de corpo presente, mas o espírito está distante. Estes, esqueça-os. Interessante, irmãos e amigos. Quando se tem uma festa, Deus revelado está em peso. O cara leva cachorro, papagaio, 3 amigos, 4 conhecidos. Aí chega no domingo, cadê o piaba? Vou parar aqui. Olhe para mim. Conselho de Deus. Você não pode estar fortalecido com pessoas que só dividem, racham e não estão presentes como bons soldados desta causa. Me entendam. Olhe bem para mim. 31.700 não puderam participar. Por quê? Senão eles trariam derrota para os fiéis destemidos, os que sempre acreditam. 1 João 2,19 diz: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Viram? Precisamos de mais provas? Não é nosso. Entenda. E eu preciso entender também, por isso que Deus botou eu escrever. Interessante que eu nunca reparei isto. Deus não os amaldiçoou. 31.700. Eu fui ler a história toda. Mas ele deixou claro que em Deus: não quero vocês aqui no meio destes valentes. Mesmo porque os 300 que sobraram não fizeram absolutamente nada.
somente na hora certa, olha para que Deus precisava, somente na hora certa e no momento crucial, obedeceram. Quebraram o vaso, olhe para mim, levantaram a tocha acesa que estava dentro dele e gritaram: espada do Senhor e pelo homem de Deus Gideão. Verso 20. Diz a palavra: ficou cada um no seu lugar, olhando os midianitas se autodestruírem. Pergunto: o que é que está faltando? Eu sei. Quebrar o vaso e deixar aparecer o fogo. Porque as outras coisas, irmão, eu estou cansado de ver em você. Eu não quero saber o que você tem fora, ou o que você pensa, eu quero saber o que você tem dentro. Eu vim aqui para abrir a caixa preta do BNDES da sua vida. O que tem aí dentro? Engraçado, né? Os 300 valentes eram valentes, mas não fizeram nada. Fizeram, acreditaram e foram testemunhas que Deus pode fazer tudo quando existe obediência ao homem de Deus e à causa do Senhor. Finalizo. É grave o que eu vou falar agora, hein? E seríssimo. Inimigos, a gente vence. Medrosos, traidores e covardes, a gente dispensa, porque só atrapalham aquilo que Deus quer fazer. Ouviu? E termino. Onde estão os meus 300 valentes? Eu espero que estejam todos aqui. Tenho certeza. Ouça o que eu vou dizer. Eu tenho certeza que estão aqui. Vou repetir. Onde estão os meus 300 valentes? Eu tenho certeza que estão aqui. Sabe por quê? Porque os covardes não vieram. Não foi isso. Deus não permitiu que estivessem aqui. Quer saber de uma coisa? Eu perguntei no começo dessa reunião o que é que você queria. Você quer quantidade de coisas ou você quer qualidade nas coisas? Você disse que é qualidade nas coisas. Então, acalma-te, sossega. Se tiver um, se ele acreditar, vai acontecer. Se tiver 2, já melhorou, melhor ainda. Se tiver 10, melhor ainda. Se tiver 100, melhor ainda. Se tiver 150, melhor ainda. Se tiver 300, melhor ainda. Mas sempre irão existir os valentes de Israel. Irmãos, portanto, se somos os valentes de Deus, é hora de vencermos estes inimigos com a nossa fé e com a nossa postura. Vamos acertar as coisas aqui? Vem aqui. Olha os valentes de Deus chegando. Olha para mim, vamos rir aqui. Pô, meu, você está morrendo, velho? Chamei você aqui, não chamei defunto, pô. Você não está vivo? Quem está vivo, diga amém. Pega na mão dele. Aí você já pegou, né? Nem obedeceu, nem esperou eu dar ordem. Encosta em alguém, irmão. Vê se está quente. Se estiver gelado, velho, você está ferrado, já está morto. Pega nele aí, eu mandei. Ninguém está pegando, caramba. Pega aí, eu quero saber, ó. Está quente? Está quente aí? Ou está gelado? Está quente? Que bom, hein? Olhe para mim. Ninguém aqui precisa me dizer, ninguém, que às vezes a gente está passando um momento que a gente não entende, que ninguém nos entende, não tem saída. Na frente tem o mar,
Do lado direito tem montanha, do lado esquerdo tem montanha, atrás tem Faraó com exército e nós não temos para onde ir, senão para os braços do Senhor. Só tem uma coisa: qual a posição que a sua comunhão está? Eu disse principalmente no seu lar. Sabe por quê? Você viu que só falei esse ponto: comunhão familiar, porque as outras dependem desta. A igreja só existe quando existe família. A igreja não começa quando o culto inicia. A igreja começa quando você toma banho na sua casa para vir para cá. Meu irmão, pense no seu caso, por favor. Se você quiser fechar os olhos, para não se distrair. Eu não sei quantos midianitas Deus precisa derrubar na sua vida. Eu não tenho 100 mil, mas com certeza eu tenho uns par deles. Sabe aquele negócio que não vai para frente, não vai para trás? Aquilo que não ata, não desata. Sabe, nem morre, nem fica vivo. Nem resolve, nem deixa de resolver. Eu falei para Deus essa semana: Deus, estou cansado e estou velho demais para ficar enrolando. Eu não vou ficar esperando cair o primeiro pingo da morte. Eu vou acreditar em Deus e num grande milagre. Meu Deus e meu Pai, eu fiz exatamente aquilo que o Senhor me pediu. Eu mandei eles cercarem o arraial dos midianitas. A quantidade de inimigos era imensa, Deus, 100 mil midianitas. Mas eu li, Deus, toda a história. E em nenhum momento o Senhor perguntou quantos inimigos existiam. Nenhum. Eu reparei que a tua preocupação, Senhor, era com Gideão e com o teu povo, e não com o inimigo. Tanto é que o Senhor foi tirando de 32 mil, ficaram só 10. De 10 mil ficaram 300. E os 300 não fizeram nada, só olharam o que o Senhor fez. Deus, não há lógica nesta guerra. Não há lógica na nossa guerra. Não é possível, meu Deus, que como filhos de Deus, verdadeiros que somos, que o milagre não nos acompanhe. Eu não posso, Deus, estou diante do mar, atrás do inimigo, do lado das montanhas. Para onde eu vou? Para frente. Como? Não sei, eu vou para frente, eu tenho comunhão com Deus. Meu Pai, eu quero te pedir uma coisa: olhe para o nosso lar em primeiro lugar. Marido e mulher e filhos, por favor, Deus, olha para a nossa família em particular. Meu Deus, será possível que o Senhor não pode salvar o marido dessa mulher, a mulher deste marido? O Senhor não pode salvar esses filhos perdidos? O Senhor não pode modificar, Deus, o estado do lar desse meu irmão, desta minha irmã? Meu Deus, o Senhor é Deus. O Senhor faz isso agora. Não é nem daqui a pouco, é agora. O Senhor pode muito bem dar ordem a um anjo. O Senhor deu ordem para o anjo e ele veio voando rápido e disse: não esquenta a cabeça, Gideão, você é um varão valoroso. Meu Deus, nós precisamos ouvir isso do Senhor, porque nós estamos para baixo, nós estamos caídos como as azeitonas pretas, mas se alguém colher e prepará-las, nós vamos dar gosto à vida de muita gente.
Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço. Nós estamos cansados de chorar pela mesma coisa, estamos cansados de fazer campanha, fazer pacto, nós estamos cansados de joelho no chão, de jejum. Nós precisamos ver a tua glória, nós vamos ver a tua palavra se cumprindo. Meu Deus, nós não temos dúvidas como Gideão, nós estamos querendo ver na primeira vez, no primeiro momento, nós vamos ver um milagre. Meu Deus, isso não é profecia, isso está escrito, é promessa. Nós somos teus filhos, os teus valentes. Então, meu Deus, acaba com estes midianitas em nossas vidas. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. Porque crente nós somos. Alguns são como Noé, outros como Jó, outros como Gideão. Todos filhos fiéis, e cada um com uma história diferente. Mas os três tiveram vitórias, vitórias e mais vitórias. São nossos exemplos. Meu Deus, eu preciso ser um exemplo onde eu moro. Eu preciso ser um exemplo onde eu trabalho. Eu preciso ser um exemplo com os meus amigos na escola. Eu preciso ser um exemplo na igreja, fora da igreja, em qualquer lugar. Meu Pai, eu te agradeço no nome de Jesus, porque não estamos divididos. Obrigado, Senhor. Irmão, eu não sei sua situação. E eu peço agora, no nome de Jesus, que se existe alguma coisa entre alguém aqui, ou quem sabe o casal, a Bíblia diz, não deixe que o sol passe por sua cabeça. Você tem esse momento agora. E hoje, já se foi. E talvez o amanhã nunca chegue. Mas você tem esse momento agora para dizer para essa pessoa que está aí: eu te amo, eu preciso de você. Vamos resolver, vamos começar outra vez, vamos fazer diferente. Quer fazer isso? Então faça, com quem você quiser. Deus te dá essa chance, esse momento. Eu fiz uma pergunta a Deus. Deus, segunda-feira, quando Moisés pegou o cajado, e o povo começou a murmurar no ouvido dele. Irmãos, ele era homem. Ele podia ter errado feio. Imagine você, 600.000 pessoas, o mar na frente, montanhas do lado e Faraó atrás. Seria uma carnificina terrível. Não sobraria ninguém. Quando Deus viu que ele estava um pouco confuso, perguntou a ele: o que é que você tem na sua mão? Ele disse: um cajado. Sabe por quê? Porque com aquele cajado, ele já tinha feito 10 pragas terríveis no Egito, mas ele esqueceu. Eu estou aqui para relembrar você, irmão. O que é que você tem na mão? Promessas. Então use. Viram? Ora, não foi aí o ponto forte, mas foi a colocação que eu fiz. Imagine vocês,
Moisés pegar o cajado e colocar na água. E não acontecer nada. Parou para pensar? Pergunto. Faraó atrás. O fogo que segurava o exército dele já tinha apagado. O mar não abre. O que ia acontecer? Não ia sobrar um israelita. Olhe para mim. Se todos aqui morrerem por essas necessidades, não vai sobrar um. É isso? Que é a história de um Deus? De um povo de Deus? Ou será que o mar vai ter que se abrir? Exatamente isso, irmãos. Foi assim que Deus falou comigo. Você pode não ter título, não ter texto, não ter o que escrever, mas você tem Deus. Vai dar certo.